Prezados amigos, companheiros, companheiras, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração e que possamos, em nome dele, passar momentos agradáveis aqui nessa noite de hoje. De imediato, é a primeira vez que eu venho a essa casa e já me senti completamente muito bem recebido e totalmente à vontade. Primeiro, pelo calor humano, né? Todos me receberam com muito carinho. E depois, dois elementos que nesta vida eu acho fantástico. Primeiro, um quadro para rabiscar. Olha, vocês não têm noção de como eu gosto de um quadro para rabiscar. Nessa encarnação, um dos meus, entre aspas, passatempos é a sala de aula. Profissionalmente, eu tenho um trabalho, mas uma vez por semana à noite eu estou dentro da sala de aula ensinando eletrônica linear e digital para os alunos. E me divirto ali. E a minha sala, eu acho que é a única sala do curso que tem quadro, porque todo mundo usa DataShow. Só que eu sou velho, eu sou da época de Sócrates e Platão que usavam quadro de giz. Felizmente, o giz é uma coisa que já não existe mais, é quadro de pincel. Uma vez eu vi uma obra de arte que me causou uma reflexão extremamente profunda, aquilo mexeu lá no fundo da alma. A obra de arte era constituída de uma pintura, onde havia um quadro, e embaixo do quadro um monte de pó de giz. Aquele pozinho que sobe no quadro. Conhece muito? Olha só. O quadro apagado e aquele monte de giz ali embaixo. E a gente olha para aquele pó de giz e imagina quanta coisa aquele pó que agora estava depositado ali em algo que nós vamos chamar de bicho, quanta coisa aquele pozinho não escreveu. Quanto ensinamento aquele pozinho não ficou como sendo o elemento representante naquele quadro para que outras pessoas pudessem ser instruídas naquele quadro. E aquilo me causou uma reflexão bastante significativa, porque muitos de nós fazemos do nosso conhecimento espírita, fazemos das nossas atividades espíritas não somente um quadro, mas um pó. Porque muitas oportunidades passam pelas nossas mãos e nós deixamos que elas simplesmente passem sem que nos provoquem alguma mudança de atitude, alguma mudança de pensamento, alguma mudança de vibração para melhor, lógico. Quanta oportunidade já passou pela minha vida e hoje ela é simplesmente pó. Mas o outro elemento, o terceiro, último dos elementos que me deixou encantado com a Casa Espírita é o Festival de Pastel. Eu acho até que nós deveríamos pedir uma certa revisão da literatura para dizer: aonde houver 2 ou mais espíritas reunidos, haverá comida. Olhe bem o seminário do Levindo, ele já cantou a pedra. Vai ter um lanchinho de 15 minutos. Duvido que fique em 15 minutos. Duvido. É lanchinho para 20, 25 minutos, meia hora se bobear. Às vezes o seminário continua na cozinha. Aqui eu acho que o pessoal é um pouco mais comedido. Lá em Além Paraíba não. Lá em Além Paraíba o negócio é o seguinte: você marca um seminário. Aí o expositor vira e fala: olha, não vou poder, vou faltar. O que a gente faz? A gente liga para o reserva. Tem um reserva. A gente liga para o reserva e fala: ó, se vira. O reserva falou: vou dar um jeito. Aí na última hora o reserva não vai. O pessoal fala: não, tá fácil, a gente faz uma rodinha aqui, lá Atenas, abre o evangelho e vamos estudar. Mas se o pessoal perceber que faltou luz elétrica, que não vai ser possível fazer o lanchinho na Casa Espírita, ou o pessoal que ia trazer o lanchinho não vai poder vir, o que acontece? Cancela o seminário. É impossível realizar um seminário espírita sem comida. Todas as nossas atividades é regada com comida. Por quê? Pessoal, há um estudo extremamente profundo que todos nós devíamos ter contato com esse estudo.
a respeito de uma das diversas manifestações do prazer no ser humano. Freud aponta que o maior capital de prazer do ser humano está na libido. Ele não falou em sexo, ele falou na libido. A gente vai ter que interpretar isso. Mas uma das manifestações da libido não acontece na atividade sexual, acontece à mesa. A comida é uma das maiores fontes de prazer do ser humano. Por isso que muitas pessoas não conseguem fazer dieta, porque a comida representa para ele fonte de realização, fonte de prazer. E da mesma forma, como é fonte de realização, fonte de prazer, é em torno da mesa, quando bem administrada, que as pessoas se reúnem para trocar ideias, para descontrair, para conversar, para falar do problema que está passando, aí o outro conta a experiência, e assim a nossa mesa, rica de comida. Afinal de contas, eu acredito que eu sou praticante de espiritismo de mesa. Eu acredito que vocês também. Uma boa mesa com biscoito, café, chá, leite, refrigerante, pizza e tudo mais. Bolo, exatamente. Pode cortar. Ali, quando bem administradas essas conversas, muitos conflitos são dissolvidos. Muitos fluidos espirituais são utilizados para repor aqui ou ali aquele que está em falta, porque enquanto ele está na palestra, ele está lá, né, quase que acabrunhado, afundando na cadeira. Mas no momento da mesa, não. No momento da mesa ele está descontraído e muitas vezes receptivo ao ponto que até anteriormente não estava. Então estão de parabéns, tanto pela proposta do seminário, quanto pelo Festival de Pastel. Me convidem da próxima. Pra gente, o convite vai chegar. Mas, opa, eu com certeza, sendo possível, eu virei. O nosso tema da noite de hoje tem um pouquinho disso que nós acabamos de comentar. O que é a modernidade líquida? De onde vem esse termo? É um termo espírita? Não, não é um termo espírita. É um termo científico da área da sociologia, mas que tem implicações espíritas diretamente. E nós vamos encontrar uma ressonância muito grande em duas obras de Joana de Ângeles. Veja você, que nasceu na sua última encarnação, ele nasceu no ano de 1925 na Polônia, um indivíduo chamado Zygmunt Bauman. Pesquisa de campo. Quem já ouviu falar em Bauman? Levanta a mão. Olha que coisa boa, ninguém ouviu falar. Oportunidade fantástica. Quando chegar em casa, você vai abrir lá o computador, vai no YouTube ou vai no Google, dá uma pesquisada em Zygmunt Bauman. Ele é um polonês, desencarnou no dia 9 de janeiro do ano de 2017. Não confiem na minha memória bibliográfica, porque não tenho memória mais, eu tenho vagas recordações. Chegue em casa, por favor, confira. 9 de janeiro de 2017, a data do seu desencarne, do seu retorno à pátria espiritual. Polonês, nascido em 1925, com certeza o que aconteceu com ele na Segunda Guerra? Foi perseguido, teve que fugir da Polônia. A Polônia foi quase que totalmente dizimada, cuidado. Mas Zygmunt Bauman, como parte da sua família que conseguiu fugir, ele ficou instalado em Leeds, na Inglaterra, e vai estudar sociologia, portanto é um sociólogo. E como vários outros cientistas das humanas, ele colocou lá o seu pensamento focado na nossa atualidade, nesse turbilhão de coisas que nós vivemos nos dias de hoje, mas com uma diferença que o tornou brilhante, ou que fez com que o seu brilhantismo chegasse até nós. Porque outros grandes seres humanos, tanto homens quanto mulheres, almas brilhantes, escreveram sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Contudo, eles localizaram os problemas, as dificuldades, mas a visão pessimista tomou conta. Olha, a gente está vivendo um tempo difícil e não tem solução não. O outro, olha, a gente está vivendo um momento difícil e vai piorar. O pessimismo pessoal tomou conta. Fato que não aconteceu com Zygmunt Bauman.
ele colocou o bisturi da sua visão nos fatos atuais, na nossa atualidade, que até então era chamada de pós-modernidade, e ele, percebendo os problemas, ele faz uma leitura da realidade que não é uma leitura pessimista, é uma leitura realista. Isso tocou a muitos, porque ele fala, olha, tem um monte de problema aí, mas dá para a gente resolver. Não é o fim de absolutamente nada, não é o fim do mundo, nós não vamos padecer dificuldades desde que a gente tome uma atitude. Ele usou o termo líquido. Por quê? O que acontece? O líquido, ele é um elemento material que não tem forma definida. Ele é capaz de se adaptar ao recipiente onde ele foi colocado. Aqui eu tenho uma simpática jarra de água. A água assumiu o formato e até reflete a cor do vidro dessa jarra. Se eu pegar essa água e transferi-la para o copo, essa água, que é um líquido, é um fluido, vai assumir a forma desse copo. Se eu continuar segurando essa jarra, como eu sou uma pessoa muito desastrada, ela vai ao chão. Você que é responsável pela limpeza vai botar a mão e vai falar assim, miserável. E a água vai se espalhar tentando se distribuir uniformemente pela maior superfície possível. E você sabe, né? Quanto mais a gente quer conter sujeira causada pela água, pior fica. Até que a gente pega um pano e começa a limpar tudo. Por quê? Ela ocupa todos os espaços. A modernidade, ou seja, os tempos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, são tempos líquidos. Por quê? Os nossos valores, os nossos costumes, o nosso comportamento tem mudado freneticamente para acompanhar algumas propostas que na maioria das vezes nós não analisamos. Nós tentamos mudar para acompanhar. Exemplo, né? Lembrando aí o bolo que a senhora lembrou, tem que ter bolo, né? Eu sou um apaixonado por cozinha. Nas minhas horas vagas eu vou para a cozinha inventar moda. Quem tiver a oportunidade de olhar o meu Facebook, lá no meu Facebook você vai encontrar coisas do movimento espírita e foto de comida. As minhas últimas aventuras têm sido na área do laticínio. Mas então, as nossas avós tinham a receita de bolo. X quantidade de farinha, X quantidade de leite, X ovos, açúcar, X tempo no forno. Ponto final. Aquele era o bolo e ele era o top da gastronomia dos avós. Aí hoje você vai falar em bolo. Ah, bolo, como é que é o bolo? É com farinha. Mas farinha integral ou farinha de trigo? Não, farinha de trigo. Mas farinha de trigo com fermento ou sem fermento? Ah, farinha de trigo com fermento. Mas é uma farinha de trigo com fermento. Esse fermento maturado ou não maturado, ou seja, aquela farinha que foi guardada, aquela farinha que não foi guardada, dependendo do tipo de fermento. Não, a farinha sim, farinha assado. Então agora, 2 xícaras de leite. Esse leite é o leite da vaca original, é o leite pasteurizado com água, com pouca água, é o leite integral, o leite desnatado ou leite sem lactose. Semi-desnatado. Ou de soja, ou semi-desnatado. Vocês estão complicando mais a vida do pessoal que quer fazer bolo. Ou seja, aquela receita que havia um padrão para se obter o bolo esperado e desejado, não existe mais, ela não funciona nos tempos atuais. Gente, contaminaram até o café. Antes café era café, agora o café com açúcar, com adoçante, com açúcar mascavo. Dependendo da carência de quem for tomar o café adoçado com leite condensado, fica uma delícia. Adoçado com leite condensado. É um café descafeinado, nem o obsessor merece. Mas pode ser um café descafeinado. Ou seja, só nesse pequeno leque que nós abrimos, você já viu que os padrões que existiam não existem mais. Assim, no nosso cotidiano, sabe? As profissões, antes, alguém se formava, na década de 20, 30 e 40, alguém se formava,
formou em Direito, por exemplo, comprou uma máquina de escrever Hamilton, não denunciem as suas idades, por favor. Não confirmem que vocês sabem o que é isso. A vida do indivíduo estava resolvida. Técnico em eletrônica, estudou lá o comportamento das válvulas ou dos tubos eletrônicos, a vida estava resolvida. Hoje, se a gente não fizer uma especialização a cada ano, a gente desaprende a trabalhar. Por quê? Porque as coisas mudam e mudam rápido. Esses padrões são chamados de paradigma. São os modelos ideais através dos quais nós podemos crescer ou fazer alguma coisa com a certeza de que vai dar certo. Nos dias de hoje, por conta dessa modernidade líquida, os paradigmas não existem mais como existiam. Não existem. Sabe? Até a fé não é mais como era antes. Sabe por quê? Porque quando você estuda, por exemplo, a reencarnação, você conhece o mecanismo da reencarnação. Ponto final. Mas aí você, mas eu acho que é reencarnação, então devia ser assim, assim, assado. Quando eu digo eu acho que deveria ser, e eu não consulto as grandes bibliografias dos grandes autores, eu estou criando um conceito próprio. Vocês sabem o que é o pior? O pior é que eu não guardo esse conceito próprio. Eu espalho dizendo para o vizinho que aquilo é doutrina espírita. Aquilo não é doutrina espírita, não. Aquilo foi algo que eu criei ali naquele momento para atender às minhas necessidades de crença. É a fé customizada. Bom, não vamos entrar muito nessa questão da fé porque isso dá um outro estudo. Vamos voltar à questão do paradigma. A veloz e voraz mudança de paradigmas. Tem duas cadeiras vagas aqui na frente, a gente tem até mais. Aqueles modelos, então, começam a cair, começam a descer por água abaixo. Vou contar mais uma para vocês rirem antes da gente passar um passo à frente. Há 3 anos atrás, eu tinha um objetivo na cozinha. Era fazer uma batata frita igual aquela do fast food, que a gente compra aquele sanduíche e vem a batata frita que a maioria de nós não aguenta comer. O sanduíche é enorme. Mas eu acho aquela batata frita crocante, cozida por dentro, tostadinha por fora, fantástica. Só que era quase impossível fazer aquela batata frita em casa. Depois de experimentar muito, eu consegui a receita, né? Experimentando e dando errado, fazendo batata borrachuda, e batata queimada, e batata crua, eu consegui chegar na receita. Óleo a 180 graus. E quando eu digo a 180, é 180 mesmo. Comprei um termômetro de infravermelho para poder medir a temperatura do óleo. Batata resfriada a 4 graus. Pega a batata, coloca raspa o gelo, para não estourar muito no óleo quente. Pega a batata, coloca numa balancinha de precisão 100 gramas de batata, porque mais de 100 gramas, no choque da batata a 4 graus com o óleo a 180, baixa a temperatura do óleo. Baixou, encharca, não fica crocante. Então, batata a 4 graus, 100 gramas, porção máxima, por vez, e óleo a 180. E a batata ficava... Eu sei que o pessoal ia lá para casa comer batata frita. Um belo dia, quando eu tinha então chegado na receita ideal, criei o meu paradigma de batata de fast food. Chega minha irmã com uma caixa imensa. Dedeco, eu comprei um negócio para você. Oba, o que é? Fui abrir, o que era? Uma air fryer maravilhosa. Acabou com a minha receita, o meu paradigma de batata. Tive que criar outro. São as mudanças de paradigma. Bom, o que acontece? Esse volume imenso de mudanças que nós vemos acontecer no dia a dia, na nossa profissão, na nossa vizinhança, muitas vezes na casa espírita, na nossa família, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, faz com que a gente experimente um clima de instabilidade muito grande. É a instabilidade do emprego. Eu não sei se eu vou ser substituído por alguém mais capacitado, melhor formado ou por um computador. Eu não sei se
se as minhas habilidades atuais darão conta das minhas necessidades pessoais e profissionais. A violência, porque lamentavelmente a nossa irresponsabilidade em tempos anteriores com o nosso semelhante provocou tempos de miséria econômica e material. E os tempos de miséria econômica e material fazem com que muitas pessoas, para buscar a sobrevivência, roubem. Não estou justificando o roubo, estou dando uma visão social a respeito do fato da violência. Uma das possíveis visões. Estou querendo dizer isso para mostrar que nós somos corresponsáveis por toda a violência e instabilidade que nós experimentamos. Isso faz com que a gente fique aprisionado dentro de casa, a nossa casa com muros cada vez mais altos, com cercas. Tem mais dispositivos de segurança em muitas residências modernas do que em muitas casas de reabilitação, para vocês terem ideia. Esse clima de instabilidade, de segurança, deixa a todos nós experimentando uma grande quantidade de limites emocionais. Eu nunca sei qual será a minha hora. A minha hora de ser demitido, de perder o emprego. A minha hora de passar por mudanças na família, porque se a gente não promove a gestão emocional e efetiva da família, se perdemos ali a gestão emocional e afetiva da nossa família, o que acontece? Os filhos desgringolam, que a espiritualidade inferior toma conta, os filhos desgringolam, a esposa pede a portabilidade, ou o marido pede a portabilidade. Você sabe que em termos de portabilidade o negócio é complexo. Tem que fazer a gestão emocional e afetiva muito bem feita. Então, nós nunca sabemos qual será a nossa hora, inclusive de desencarnar, mas eu não vou comentar isso não, senão um medo terrível. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela fala a respeito deste clima de tensão emocional, de não sabermos qual será a nossa hora de passar por transformações, ou por dificuldades, ou para intensificar as nossas provações. Ela cita um dos grandes pais da psicologia humanista, Viktor Frankl. Viktor Frankl, analisando esse nosso clima de instabilidade, ele fala que esse clima de instabilidade terá origem, sobretudo, em dois elementos. O primeiro deles é a perda de alguns instintos animais. E ele está certo. Porque se nós estivéssemos aqui à época de Moisés, Moisés viveu mais ou menos 15 séculos antes da era cristã. Isso dá cerca de 1.500 anos. Como nós estamos há 2.000 anos da era cristã, 3.500 anos mais ou menos, ou seja, já deu tempo da gente crescer um pouquinho, Há de convir. Se eu tinha, por exemplo, uma dificuldade com você, há 3.500 anos atrás, nós éramos vizinhos e tinha uma cerca lá. Você tinha lá o seu esposo, a sua esposa, e tinha lá os seus filhos, os seus animais, e eu da mesma forma. Se eu percebesse e desconfiasse que o amigo deixou a cerca, refez a cerca, deixando a cerca um pouquinho para dentro do meu território, como que eu resolvia isso naquela época? Separava a cabeça do corpo, acabava o conflito, e isso me trazia algumas coisas a mais. Eu ficava com a esposa dele, com os filhos para eu escravizar, com os animais e com a propriedade. O que é isso? Isso é um instinto animal. Hoje, com vários adventos de aporte moral, porque nós tivemos a lei de Moisés, Moisés começou mostrando os 10 mandamentos. Não matarás. Eu olho para ele, não matarás, tá bom. E continuamos matando. Então Moisés falou, olha, já que não matarás não é suficiente, eu vou ter que aumentar o poder de coerção dessa lei. Ele vai dizer então, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, se eu mato, eu dou o direito de alguém da família dele me matar. Aí eu falo, opa, não matarás, já está começando a ficar interessante. Primeiro aporte moral. Segundo aporte moral extremamente forte
né? Jesus. E Jesus não manda amar somente o amigo, o familiar, não. Manda amar os inimigos também. Olha que quebra de paradigma fantástico. Amar aqueles que nos querem bem e amar também aqueles que não nos querem bem. Uma quebra de paradigma. Depois, doutrina espírita. Nem vou tocar no assunto. Deixa aí pela criatividade de vocês acerca da responsabilidade que a doutrina espírita nos faz. No entanto, apesar de nós já termos subjugado esse instinto de matar bastante, a gente normalmente não tira a faca e mata o outro, não tira a arma de fogo e mata o outro. Falando em arma de fogo, pelo amor de Deus, pessoal, vamos ficar muito atento. Tem espírita colocando em rede social questão, né, que acha interessante arma de fogo em casa. Isso é uma recrudescência, né, dos instintos animais. Bom, esse instinto animal, então, já está sendo subjugado através do nosso aporte moral, que já foram vários, então, ao longo da história. Mas ele ainda ressurge, ele ainda fala alto lá dentro. Quando alguém me agride, ou quando alguém diz alguma verdade, e aquela verdade é uma verdade que eu não gosto. E veja, só ficamos ofendidos com verdades. Se alguém diz uma mentira acerca da nossa pessoa, a gente olha, não está nem aí. Mas se alguém diz uma verdade, aquilo nos machuca lá no fundo. Esse instinto se manifesta. Eu não mato mais o outro, mas eu aponto a mão no nariz dele e falo, vou lhe dizer algumas verdades. Quem disse que são verdades? Quem disse? E normalmente eu profiro várias ofensas, agressões. Para quê? Para denegrir, para diminuir o outro. O que é isso? Quando eu estou ofendendo o outro ou quando eu subo lá no banquinho, né, do meu status material ou intelectual e digo, você sabe com quem você está falando? Eu vou contar para vocês com quem vocês estão falando. Olha, o planeta Terra é um planetinha michuruca, pequenininho, que vive no sistema solar. O sistema solar é um sistema planetário que está dentro dos conceitos de universo abaixo da linha da miséria em termos de tamanho. O Sol, até então, quando eu estudei lá no primário, já faz muitos anos, era uma estrela amarela de quinta grandeza. Hoje, como nós conhecemos muito mais do universo, nós sabemos que o Sol é uma estrela anã branca, que é a menor delas. Ou seja, com quem você está falando? Você está falando com um indivíduo entre 7 bilhões, encarnado num mundinho pequenininho, num sistema planetário michuruca, abaixo da linha da miséria, em termos de potência universal, que fica numa Via Láctea de 100 mil anos-luz de comprimento de uma ponta a outra, que é uma galáxia pequenininha no meio de outras tantas bilhões de galáxias. Se o indivíduo continuar insistindo, olha, é caso perdido. Mas o que é isso? É o ressurgimento daquele instinto animal que Viktor Frankl fala. Mas Viktor Frankl, narrado e citado por Joana de Ângeles, cita uma segunda causa, que é a perda das tradições. O que é a perda das tradições? A quebra de paradigmas. Essa velocidade ciclópica com que as coisas vão mudando, a gente vai tentando acompanhar muitas vezes sem saber porquê. Isso gera, segundo Joana de Ângeles, e ela está assim brilhantemente correta, foi extremamente, como sempre é, feliz nas suas citações, ela vai apontar que isso nos deixa presos aos 4 gigantes da alma, que estão relatados em outro dos seus livros, chamado O Homem Integral, o primeiro da série psicológica, uma obra maravilhosa. Alguém sabe me dizer quais são, ou pelo menos um deles, os 4 gigantes da alma?
estou ouvindo, pessoal, mas eu não consigo ouvir cochichês, não. Vocês têm que falar. Já sei. Vocês não sabem porque vocês não vivem esses 4 elementos. Lá em Paraíba a gente vive demais da conta. Os 4 gigantes da alma são a ansiedade, o medo, a rotina e a solidão. Aqui em Treziso, o pessoal já superou, né? Lá em Paraíba a gente está afundado nisso, vocês não têm noção da realidade. Mas, apesar de saber que vocês já superaram, eu vou contar só para efeitos didáticos. Pessoal, a ansiedade é uma, é uma sequestradora de mentes. Por quê? O ansioso é aquele que vive o amanhã da forma que ele acredita que será. Então ele experimenta hoje as dores, as dificuldades do amanhã que ele acredita que vai acontecer. Eu experimento todas essas dores quando me marca um dentista. Meu Deus do céu! Sabe, a odontologia, ela é uma profissão que foi idealizada por Deus, mas que usa ferramentas projetadas por Satanás. Que coisa medonha! E dentista é igual criança, sabe? Criança, ela para ver o que ela faz? Pega. Criança não sabe ver só com os olhos, tem que ver com as mãos. E dentista, ele tem que ver com as mãos. Você fala, eu tô com uma dorzinha aqui, ele enfia a mão lá dentro da nossa boca, aperta e a gente começa a gritar. Ele pergunta, é aqui? A gente, é aqui? Você tem certeza? Quando ele está vendo que a gente já perdeu o fôlego, ele segura a nossa boca aberta com a mão esquerda, porque senão a gente foge. Estica a mão direita naquela mesinha de objetos de tortura medieval, pega aqueles instrumentos e vai cutucar para ter certeza de que ali é o foco da dor. É uma coisa medonha, vocês não têm noção da realidade. Eu agora, quando vou ao dentista, e o meu dentista é meu primo, ele me conhece, ele marca sempre para mim os últimos horários, porque sabe que vai ter dificuldade. Eu falo para ele, olha, anestesia. Você nem me falou nada, ó, você pode anestesiar o lado esquerdo. Mas eu nem vi, depois que você anestesiar, eu deixo você ver. Mas inferior ou superior? Para inferior, pode dar uma anestesia troncular aqui atrás, vai anestesiar o lado da boca toda, dá até para cortar um pedaço da orelha que a gente não sente. Aí você pode olhar à vontade, eu te conto o que está acontecendo, porque aí, olha, não tem mais problema, não tem mais dificuldade. É a ansiedade. Quando nós sentimos aquela ansiedade dentro dos padrões da normalidade, o que é o padrão da normalidade para a ansiedade? Antoine de Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele vai ter uma narrativa que diz o seguinte: quando tu dizes que vem às 4, desde as 2 te espero. É uma expectativa positiva de alguém que vai nos visitar, ou uma expectativa da prova que a gente vai fazer. Até aí tudo bem. Mas, quando os sintomas extrapolam os nossos domínios, você começa a sentir palpitação, você começa a acelerar a frequência respiratória, dificuldade para dormir, perda ou acentuação do apetite. Tem gente que fica ansioso e fecha a boca, o outro fica ansioso e abre a geladeira. Eu fico ansioso e abro a geladeira e vou procurar chocolate, só coisa gostosa. Incrivelmente que eu não fico com ansiedade de comer maçã, por exemplo, banana, feira, é uma tragédia. Nisso, né, a barriguinha vai crescer. Quando você começa a ter dificuldade de atenção, dificuldade de estudar, de ler, de ver a novela, de ver o jogo de futebol, mesmo que o Brasil esteja perdendo para quem vai perder no jogo seguinte, se você está tendo dificuldade de prestar atenção, olha, comece a refletir acerca da sua ansiedade. Quando isso extrapola alguns dias, a ansiedade já está sequestrando a sua mente. E é necessário, muitas vezes, a intervenção e o auxílio do profissional de saúde.
Vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, converse, troque ideias. Vá à casa espírita, no atendimento fraterno. Tome passe, tome água fluidificada. Nunca procure terapia das vidas passadas, porque isso não é terapia espírita. Se está esquecido, deve ficar esquecido. Vocês não têm noção do problema que é se lembrar espontaneamente, é uma tragédia. Se está esquecido, deixa lá guardadinho, depois que desencarnar, lembra, se for preciso. Terapias espíritas, passe, água fluidificada e trabalho. E o auxílio médico. A doutrina espírita, em momento algum, diz que o indivíduo não deve procurar um médico para lhe ajudar a recuperar os padrões da normalidade do próprio organismo físico. Acelerando aqui, porque eu já estou com palpitação, que o relógio corre na nossa frente. Depois da ansiedade, o medo. Sabe o medo? Aquele receio que nós temos da perda. Por quê? O tema principal do medo é a perda. A perda do ente querido pelo desencarne, ou a perda do afeto, porque o afeto pediu a portabilidade. A perda de um bem material, lógico, isso causa medo. Sem que nós comecemos a fazer propaganda de superioridade. Eu não tenho muito medo não, então deixa o ladrão rondar o carro para ver o que acontece. Se a gente não corre lá na caderneta para ver se o seguro está em dia. Medo da perda dos bens materiais. E por aí vai. Quando o medo ele é uma ferramenta de reflexão e precaução, ele é um medo saudável. Porque o indivíduo que não tem medo, ele não é um corajoso. Ele é um irresponsável. Se você falar, eu vou daqui no Rio de Janeiro em 1h10, 1h15, não tenho medo, não é um irresponsável. Pode matar a si mesmo e pode matar o outro. Eu não tenho medo de comer muito na janta, meu organismo dá conta. Quando dá 2 horas da manhã, está batendo lá na porta da UPA, o organismo dando conta para o médico socorrer. Quem não tem medo não é corajoso, é irresponsável, é leviano. Mas, já disse anteriormente, o medo como ferramenta de precaução. Tenho medo de não passar na prova do concurso, estude. Tenho medo de que levem o meu carro, cuide bem dele, se possível faça um seguro, viabilize colocar numa garagem, num local claro, na rua, etc, etc. Tenho medo de perder minha família, cuide bem dela. Gestão emocional e gestão dos afetos. Pesquisa de campo. Nem sei se eu devo fazer essa pesquisa ou se eu vou criar problema para vocês. Qual foi a última vez que você, esposo, levou um pratinho com chocolates, balinhas, doce para a esposa? Qual foi a última vez? Parabéns! Está fazendo a gestão. Não acreditem que as mulheres gostam de flores, não que elas gostam, mas elas preferem comida. Você, esposa, qual foi a última vez que você fez aquele pudim que o seu marido gosta, virou para ele, mesmo que seja mentira, fiz especialmente para você? Mesmo que seja mentira, ele acredite e ele gosta. Então tá bom. Gestão dos afetos. Cuidado, gente, cuidado com a portabilidade. Olha o medo da portabilidade. Passando rapidamente à frente do medo, nós vamos encontrar a rotina. E tem muito espírita que eu não sei o que tem na cabeça, porque nem o obsessor dá conta do indivíduo desse. O indivíduo lê Joana de Ângeles e fala que a rotina é a ferrugem da alma. E chega e fala assim, não vou cozinhar mais. Cozinhar é uma rotina. Fala assim, não vou trabalhar mais, meu trabalho é uma rotina. Nem o obsessor dá conta desse indivíduo, porque o obsessor olha e fala, cruz credo, não tem jeito não. Porque leu Joana e não entendeu nada. Pessoal, a rotina, ela não é a sequência de eventos e tarefas que nós temos que realizar no dia a dia.
Se não vir para a casa espírita assistir palestra é uma rotina, e muitas vezes cansativa e enfadonha. Porque muitas vezes, se não na maioria delas, nós oradores, olha, a gente faz cada coisa horrível que vocês não têm noção. Aliás, vocês têm noção, né? Vocês têm noção. A rotina não é isso. A rotina, ela não é um conceito material. A rotina é um conceito psicoafetivo. Se eu vou para a cozinha todos os dias com a mesma mentalidade de não saber por que eu estou fazendo daquilo dali, para cozinhar da mesma forma que eu cozinhei ontem, com os mesmos elementos emocionais cansados e viciados e sem um pingo de afeto, isso é uma rotina torturante. Se eu vou para o meu trabalho pensando, meu Deus, o que eu... Se eu vou para o meu trabalho com a mesma intensidade emocional ou com a mesma falta dela que eu fui ontem, o meu trabalho é uma coisa horrível. Isso é rotina. Isso enferruja a alma. Como não cair na rotina? Primeiro elemento, conceito básico, ter uma noção clara do porquê que você está fazendo aquilo dali. Olha, eu estou cozinhando porque tem pessoas da minha família que precisam se alimentar, vão chegar em casa famintas, cada um tem a sua atividade, e eu sei que se a comida não estiver legal, a atividade do dia deles vai ser comprometida. Então a responsabilidade minha é colaborar para o dia deles ser melhor. Por que eu sento na frente do computador todos os dias lá para digitar os laudos ou para fazer o que tiver que ser feito? Porque eu sei que existem pessoas que precisam daquilo dali e é importante que eu faça bem feito. Quando eu tenho essa meta clara na minha mente, o meu envolvimento emocional é um envolvimento maior. As minhas emoções se renovam. Por quê? O cansaço do corpo físico, o sono dá conta, o sono resolve. Mas o cansaço mental de não saber o que está fazendo daquilo dali há 10, 20, 30, 40 anos, o sono não resolve não. Essa é uma alma enferrujada. Então, pessoal, clareza nos porquês da vida e renovar emoções a cada dia. Parece difícil, né? Mas eu vou confessar para vocês que não é não. Difícil é só começar. Como último dos elementos, a solidão. Quando a gente fala em solidão, o pessoal coça a cabeça de Jesus do céu, vai falar para mim. Não estou falando para nenhum de vocês, não. Estou falando primeiramente para mim. Quantas pessoas casadas, legalmente ou não casadas, estão vivendo uma solidão a dois? Quantas famílias com 5 filhos estão vivendo uma solidão a 7? 5 filhos mais esposa e marido, 7. Quantas casas espíritas estão vivendo uma solidão a 50, 60, 70, 80? E o pior é que o discurso, que a gente sabe que está errado, é sempre o mesmo. Eu sou muito sozinho, sinto uma solidão tremenda porque ninguém me compreende. Tem um problema aí. A solidão não é a falta do outro. A solidão é a falta de si mesmo. Solidão é falta de si mesmo. Sabe o discurso daquele nosso amigo, daquele nosso parente, ente querido ou não? Que fala assim, eu prefiro andar sozinho porque eu não consigo ter uma companhia boa. Porque ele não é boa companhia para ninguém. Um indivíduo que é boa companhia para si mesmo, ele se sente bem, acompanhado ou desacompanhado. Análise rápida. Com que frequência você anda sozinho ou sozinha? Agora você quer apertar o calo? Você gosta de fazer refeições? Almoçar, jantar, tomar café sozinho ou sozinha? A maioria de nós não. Por quê? É um momento de contato extremamente íntimo consigo mesmo.
E isso incomoda aquele que não se sente bem consigo mesmo. E a gente, naquele momento, se sente sozinho. Por quê? A solidão é falta de si mesmo. Quando eu começar a me conhecer, isso não é muito difícil. Quando eu começar a me conhecer, eu vou passar a gostar da minha companhia. E se eu gostar da minha companhia, eu passo a gostar da companhia dos outros. E os outros vão gostar da minha companhia também. Porque aquele que é boa companhia para si mesmo é boa companhia para os outros. Porque sabe compreender, sabe falar, sabe calar-se. Que coisa difícil é calar-se, meu Deus do céu. A gente tem uma quantidade de opinião para dar na vida dos outros que é uma coisa medonha. Mas quando alguém vai falar alguma coisa da nossa vida, a gente, é ou não é assim? É complicado, né? Vocês sabem qual é o conceito de pessoa chata? Pessoa chata é aquela que a gente pergunta, olá, bom dia, como vai? E ela responde. Ela conta como vai. E a gente fala, Jesus, mas que mala sem algo, sabe? Não, você perguntou. Muita atenção nisso, pessoal, muita atenção mesmo. Porque não é difícil realizar essa gestão do autoconhecimento e da autopresença. Por que as nossas festas são tão barulhentas e tão ruidosas? Por que a gente tem que ouvir música tão alto? Porque o barulho exterior abafa o barulho interior. Então, quanto mais barulho lá fora, mais confortável fica, que não dá para ouvir os gritos e soluços aqui de dentro, os gritos de horror, desespero e os soluços de choro aqui de dentro. Por isso que a gente procura tanto ruído, tanto barulho, tanto esporte radical. Gente pular de bungee jumping. É um esporte? Não. É uma fuga. O indivíduo tem tanto medo de se encontrar que ele amarra uma corda de elástico no pé e pula. Porque a descarga de adrenalina é tão intensa, porque é morte iminente, a descarga de adrenalina é tão intensa que ele perde um pouco com a euforia o contato consigo mesmo. É a droga, é o álcool, que é uma droga lícita. Por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas bebem? Para fugir de si mesmo. Porque o barulho lá de dentro está tão grande, o indivíduo não quer conversar consigo mesmo e vai por aí. Eu falaria agora sobre a mídia, resumidamente, mas faltam 2 minutos, eu vou encerrar por aqui, antes que vocês mandem com que eu calhe a boca. Mas, para encerrar esse nosso momento, eu vou me lembrar e contar para vocês um caso que está narrado lá no primeiro livro do Chico Xavier. Alguém lembra que livro é esse? Primeiro é Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo, parabéns. Lá em Parnaso de Além-Túmulo, para falar sobre essa questão das nossas vidas, das nossas encarnações, sobre crescer, progredir, etc., etc., vem uma alma brilhante, uma joia da literatura da humanidade brasileira. Ele foi o autor de O Navio Negreiro. Alguém sabe quem foi? Castro Alves. Ele vem no primeiro livro do Chico, Parnaso de Além-Túmulo, para nos contar o seguinte: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, muitas vidas vivemos para a mesma luz volver. Procuramos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a beleza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que, terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada plantando pão,
o escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Seu somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem ante as trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, em cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador, é Jenny com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina nas sendas do evolutir. Quem o bem à luz semeia, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, muito boa noite para todos. Boa noite.